Em um mundo cheio de dúvidas, nós escolhemos crer. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Um Pai que está no controle, que nos conhece, que nos ama e que nos criou com um propósito eterno. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, que se fez carne, sofreu, morreu, mas que ressuscitou. Ele não é só Salvador, Ele é o caminho, Ele é o centro, Ele é Senhor. Eu creio no Espírito Santo, o Consolador, presente, ativo, habitando em nós. Ele nos guia, transforma e nos une como corpo. Uma só fé, uma só comunhão. Eu creio no perdão, na ressurreição, na vida eterna. Porque em Cristo a morte não é o fim. O melhor ainda está por vir. Não apenas dizemos, nós vivemos o que cremos. Somos a geração que declara com fé, coragem e convicção. Eu creio. A série de mensagens que nós estamos compartilhando durante esses domingos, baseado no credo apostólico. E o credo apostólico, ele está todo alicerçado na palavra de Deus. O credo apostólico é um dos documentos que nós intitulamos como o quadrilátero de Lambert. É uma base que nós anglicanos temos como a nossa fé, que é o episcopado, a Bíblia Sagrada, os sacramentos, a Eucaristia e batismo, e também os credos. Nós temos o credo apostólico, o credo niceno, o credo atanasiano. O credo nada mais é do que um resumo da nossa fé. O credo, ele expressa com muita propriedade sobre quem nós somos, o que nós cremos e por que nós professamos. Essa série de mensagens ao longo desse mês, nós estamos aprendendo sobre essas bases de fé. Nós já vimos o porquê o credo foi escrito, lembram? O credo, ele foi escrito diante de um contexto em que a heresia estava tentando adentrar ao cristianismo. E aí nós vimos diversas heresias que surgiram ao longo da história, como o arianismo, o docentismo, o gnosticismo, e os cristãos então se levantaram erguendo pilares que são baluartes da fé, e ali expressa sobre quem nós somos. Quando alguém pergunta assim, bispo, o que é que o senhor acha de tal igreja ou de tal segmento? Eu sempre pergunto, eles estão pautados no credo, porque o credo apostólico é a régua que eu uso para dizer se alguém é ou não cristão. Não é sobre ser evangélico, ser protestante, ser ortodoxo, ser romano, é sobre ser cristão. O credo apostólico, ele não faz parte de uma única igreja, ele é o credo da igreja de Jesus Cristo. E nós começamos no Dia dos Pais, aprendendo a primeira parte do credo, que era crer em Deus Pai. Depois aprendemos sobre Jesus Cristo, e hoje então nós vamos continuar. Mas antes de continuar, vamos recapitular agora o credo até onde a gente já aprendeu. E eu vou pedir para que coloque no telão, e você se una a mim, para juntos nós professarmos a uma só voz. Vamos dizer todos juntos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vamos continuar? E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, sofreu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então tem pessoas que dizem, por que vocês professam credo? Porque é o que a gente crê. Ou tem alguma coisa que foi dita aqui que você não crê? Você não crê que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, que ele nasceu de uma virgem? Você não crê que ele morreu e ressuscitou? Então aqui está a nossa declaração de fé. Aqui está um resumo. É tudo muito fácil. É como se alguém encontrasse com você e dissesse tipo assim, rapaz, você é crente? Sou. Que igreja? Anglicana. Que igreja é essa? A gente crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A gente também crê em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor, foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu de Maria, foi crucificado, morto, sepultado, seu terceiro dia, seu sucesso na mão direita de Deus Pai, de onde há vivos e mortos. Viu aí? Isso é um resumo do que nós cremos. Mas o credo, ele não para por aí. E hoje nós vamos dar continuidade nessa fé trinitariana, porque nós cremos num Deus que é Pai, num Deus que é Filho, e nós cremos num Deus que é
Uau, porque eu vou pregar se vocês já sabem. Hoje nós vamos falar sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. E mais algumas coisinhas que o Espírito Santo nos leva a crer. Então nós vamos continuar o credo agora, a partir da terceira pessoa da Santíssima Trindade, e eu convido você a recitar comigo, sem gaguejar, sem se engasgar, e com todas as palavras que estão no telão. Abra seus lábios e diga comigo: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Espera aí, bispo, para tudo. Espírito Santo, tudo bem. Igreja, tudo bem. Mas católica, bispo? Sim, católica. Mas como assim, bispo? Como assim? Eu que pergunto, como assim? A palavra católica não é uma denominação. E olha que eu tenho amizade com padres e irmãos e irmãs, freiras da Igreja Católica Apostólica Romana. A ICAR é uma denominação. Igreja Católica Apostólica Romana. Mas dizer que nós cremos na Igreja Católica, a gente não está dizendo que a gente crê em uma única denominação. Até porque a Igreja Católica é parte da Igreja de Cristo. A gente também crê na Igreja Ortodoxa, a gente também crê na Igreja Anglicana, Luterana, Metodista, Presbiteriana, Batista, Assembleia de Deus e Companhia Limitada. Só que na hora do credo a gente não pode dizer, creio na Santa Igreja Católica, Ortodoxa, Anglicana, Metodista, Luterana, Batista, Presbiteriana, tá com a bexiga. Algumas pessoas dizem, por que não bota assim, creio na Santa Igreja de Jesus Cristo? Alguém vai dizer, dos santos dos últimos dias? Não, aí é os mormons. Não. A palavra católica significa universal. E botar no credo, creio na Santa Igreja Universal, aí fica muito do reino de Deus, de Edir Macedo. Então, a palavra católica significa mundial. Mas aí fica muito Valdemiro Santiago também, né, gente? A palavra católica significa internacional, só falta ser da graça de Deus de R.R. Soares. Então você percebe que qualquer palavra que a gente usar vai contemplar alguém. Então a gente decidiu usar a palavra que foi escrita no começo pelos cristãos. E os cristãos, como é que eles se denominavam? Eram cristãos católicos. A palavra católica é uma igreja missionária que vai pelos 4 cantos da terra e que se espalha de forma global. Sendo assim, nós anglicanos somos católicos. Hoje à noite, quem vai pregar aqui, vai ser um pastor da Igreja Batista. E ele disse, que honra poder pregar sobre a minha igreja, porque eu sou católico batista. Porque a palavra católico não é denominacional, a palavra católico é missional. O fato é que você precisa, na verdade, deixar de discriminação com uma nomenclatura e respeitar mais e entender que existe a catolicidade da Igreja de Jesus Cristo, a qual eu e você fazemos parte. Uma pessoa chegou para mim esses dias agora e disse, então nós somos católicos romanos? Eu disse, não romanos, somos anglicanos. Ou seja, não é de Roma, é da Inglaterra. Pedro e Vivian vão ser católicos suíços agora. Por que vão para a Suíça? Desculpa, Tyrone e Elis vão ser católicos alemães. Anglicanos, mas servindo na Alemanha. Você entende o que eu estou dizendo? Então hoje eu quero compartilhar com você um pouco sobre o Espírito Santo e a sua atuação na igreja e sobretudo na comunhão. Mas antes vamos orar? Pai, essa é a tua palavra e aqui eu estou como instrumento em tuas mãos, que o abrir dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam palavras agradáveis na tua presença, tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor. Amém. Então, crer no Espírito Santo e na igreja é viver com a certeza que, em primeiríssimo lugar, Deus habita em nós. Repita comigo: Deus habita em nós. O Deus Todo-Poderoso, Ele mora dentro do meu coração. O Espírito Santo, Ele está comigo. A Bíblia nos diz que eu sou habitação do Espírito Santo. Quantos aqui são habitação do Espírito Santo? Então, Ele habita em você. Ele habita em mim. É por isso que a Bíblia nos diz que o Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que a vontade de dar na orelha é grande, mas você se controla e diz: Espírito Santo, me ajuda para não arrebentar a orelha do irmão.
É quando você está prestes a enviar alguém para a eternidade celestial, do verbo vou matar agora. E aí o Espírito Santo diz, não mate, porque senão você vai ser preso. E sem contar que é uma vida, é humana e você tem que zelar. E aí o Espírito Santo ele te ajuda. É quando no casamento, eu preciso tomar muito cuidado com o que eu vou falar agora. Você passa por situações adversas na comunicação. Quando a TPM muitas vezes tenta ressignificar as palavras que foram ditas. E aí você precisa do Espírito Santo para ter paciência e explicar o óbvio, repetindo quantas vezes forem necessárias, até que a paz se estabeleça. Consegui. É o Espírito Santo que habita em nós. Jesus, ele não nos deixou sozinhos. O Espírito Santo é a presença divina. Jesus disse, eu vou, mas eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, o Consolador, aquele que convence, aquele que guia, aquele que transforma. O Espírito, ele não é um luxo espiritual, ele é a necessidade da vida. Crer nele é depender dele todos os dias. A Bíblia nos diz no Evangelho de João, no capítulo 14, versos 16 e 17, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador. O Consolador, ele está com você. Quando você for traído, você tem o Espírito Santo para te consolar. Quando você se decepcionar, você tem o Espírito Santo para te consolar. Quando você se sentir em maus lençóis, quando você achar que não tem mais solução, o Espírito Santo vem como um consolador sobre sua vida. Ele habita em você, ele te consola. Só ele pode fazer o que homem nenhum faz. Antes de partir, Jesus prometeu. Jesus disse, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar o Consolador. No grego, o Consolador é Paráclitos. É aquele que ajuda, é aquele que guia. A palavra Paráclitos também é usada para advogado. O Espírito Santo, ele é o teu advogado. Sabe quando? Quando você está mal e você pensa em se entregar à tristeza. O Espírito Santo vem como um advogado e diz, não. Você não vai ficar na tristeza, porque a alegria do Senhor é a tua força. E através da sua defesa jurídica e espiritual, o advogado ele transforma essa tristeza em alegria, quando você recebe essa palavra. Você está pensando em desistir, você está pensando em chutar o pó da barraca, você está pensando em olhar para trás, você está pensando em deixar tudo de lado, você está pensando em dar cabo dessa situação, mas hoje o Paráclitos, o Espírito Santo, ele está advogando, ele está dizendo, tenha paz, tenha paciência, não desista, permaneça, persevere, eu estou com você quando você recebe essa palavra. Nós precisamos entender que o Espírito Santo não é apenas uma presença, é uma companhia constante e infinita. Ele habita em nós, ele nos conduz. Quando nós pegamos no volante do nosso automóvel, quando nós estamos dirigindo e diante do trânsito, quando vem aquela alma cebosa cortando pelo acostamento e a sua vontade é danar-lhe por cima, abrir o vidro e abençoar com um único dedo, preferencialmente nessa posição. O Espírito Santo, ele está aqui, ele é o nosso consolador, ele é o Paráclito, ele está dizendo, não faça isso. Você é um agente de paz. Não tem ninguém aqui, agente de paz. Você vê que até o amém que saiu na segunda tentativa saiu rasgando, porque todo mundo pegou minha dor desse cabo que está passando pelo acostamento. Mas o fato é que a promessa de Jesus é viva. Ele quer nos fazer transbordar no Espírito Santo. Eu libero sobre sua vida um transbordar. As pessoas não vão te reconhecer. Elas vão dizer, como é que você consegue? Como é que você está alegre diante de tanta tristeza? Como é que você está conseguindo sorrir diante de tanta luta? Como é que diante dessa enfermidade você não está desesperado? Você vai dizer, é o Espírito Santo que habita em mim, é o Paráclitos, é o Consolador, é aquele que está transbordando na minha vida. Amém? Crer no Espírito Santo e na igreja é viver com a certeza de que Deus habita em nós. Segundo lugar, fazemos parte de algo maior. Você pode repetir isso? Fazemos parte de algo que é maior. Preste atenção, sabe qual é o grande problema? É você limitar toda a sua atenção apenas a essa situação atual. Para de ficar focando demasiadamente naquilo que está acontecendo nesse exato momento. Sabe por quê? Porque Deus tem algo maior. O problema é que você está olhando só uma parte. Você não está olhando todo. E aí você está tão concentrado nessa peça que está faltando, que você não está entendendo a conjuntura do todo. Nós fomos salvos para ficarmos não isolados, mas para nós sermos partes vivas de um corpo. A igreja não é um prédio, é um organismo vivo.
Aqui você não veio para a igreja, você veio para um espaço que a gente construiu para refletir a glória de Deus e juntos adorarmos ao Senhor. Mas isso aqui não é igreja, isso aqui é um prédio da catedral. A igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós, aonde quer que nós estivermos, amém? Sozinho você é apenas um membro, junto à igreja você é um corpo funcional. Quem aqui já assistiu o filme A Família Addams? Quem já assistiu A Família Addams? Tarararã, 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 tarararã. Quem lembra da mãozinha? Na Família Addams tinha uma mãozinha que saía andando sozinha assim, sabe? Era um negócio tão desconexo, a mãozinha e etc. Tem crente nos dias de hoje que quer ser uma mãozinha, que acha que tem vida própria, que pode fazer o que quer, quando quer, como quer, onde quer. Não existe mãozinha sozinha, ela está morta. É por isso que uma pessoa que está no corpo, inserido, servindo, amando, que está aqui adorando, quando ela se desvia e ela volta, todo mundo olha para ela, uau, fulano está aqui de volta. A pessoa diz, ai meu Deus, por que estão olhando para mim? Por dois motivos. Primeiro, porque você tinha sido cortado, você estava em putrefação, e agora a gente está fazendo uma cirurgia para implantar você de volta no corpo. E quem está em putrefação às vezes fede, às vezes é para lama, às vezes vem tudo que tem, às vezes acaba gastando com o que não deve. Mas hoje o Espírito Santo, Ele tem algo maior para a sua vida. E hoje Ele está dizendo a você que sozinho você não vai conseguir. Hoje Ele está dizendo a você que você está tentando por muito tempo fazer tudo pela força do seu braço. Não é pelo seu currículo, não é por causa do seu extrato bancário, não é por causa do network que você tem. Escute o que o Senhor está te dizendo hoje. Nós precisamos da igreja, porque juntos nós somos melhores, juntos nós somos mais fortes, juntos nós podemos muito mais. Tem um provérbio na Zâmbia que diz, sozinho você chega rápido, mas acompanhado você chega longe. Uma folha de papel você rasga com facilidade, uma resma você tem dificuldade. Para de andar sozinho, ovelha que vive sozinha, vira petisco de lobo. Nós somos manada, nós somos um bando, nós somos um exército, nós somos uma família. E se toca em um, toca em todos. Se alguém sente, todos sentem. E nós nos juntamos como família para avançar, para ir adiante, para ajudar, para socorrer, para investir, para enviar, para semear. Amém? É por isso que Felipe não estava sozinho. Em nenhum momento, Felipe, Mariane, a sua família, em nenhum momento eles estavam sozinhos. Eles sabiam que tinha uma família orando, profetizando, abençoando, jejuando, em todo o tempo. É impressionante como às vezes a gente esquece a importância da família. O apóstolo Paulo diz, assim como o corpo é um e tem muitos membros. Veja, o corpo de Cristo tem muitos membros. Agora nessa transmissão, eu acabei de receber aqui uma mensagem no chat. E dizia assim, eu já fui da família anglicana, com meu marido. A família anglicana é um povo muito alegre, receptivo, amoroso. Por motivos pessoais eu tive que me ausentar, mas eu carrego todo o carinho dedicado no tempo em que estive com vocês. Hoje estou morando em Portugal, me sinto muito feliz mesmo, porque a minha melhor amiga e o seu marido fazem parte da família. Inclusive ela está participando do cursilho nesse final de semana. E eu agradeço imensamente o tempo que estive com vocês. Sempre carrego a gratidão pelo Bispo Márcio e essa igreja maravilhosa que um dia fez parte da minha vida e até hoje faz com seus ensinamentos. Deus continue abençoando. Um beijo enorme com saudade de sempre. Beijo no Bispo Márcio, você é incrível. Para. Beijo na pastora Linda e as meninas. Viu? É sobre isso. É sobre ser família. É sobre estar lá em Portugal agora, mas estar nessa transmissão. É sobre, dentro das situações mais difíceis, entender que existe uma família. Nós temos uma pessoa aqui na nossa família que chegou até nós através do Ministério Público. O nome dela é Dona Lucile. Ela veio na época justamente com seu esposo, porque não tem filhos, não tem família, não tinha ninguém. E eles estavam vivendo em uma situação de risco, eram idosos, moravam só. Uma vez o marido caiu da cadeira de roda, ela foi tentar ajudar, caiu também. Eles ficaram quase 2 dias no chão do apartamento.
E ninguém foi lá socorrê-los. Sabe por quê? Porque eles não tinham família. Até que o porteiro, que sentiu falta dela aperreando, o porteiro que ela aperreava direto, o porteiro foi bater na porta, arrombou, eles estavam lá 2 dias. Estavam em uma situação simplesmente que você nunca imagina, nem para o seu pior inimigo. O Ministério Público entrou em contato comigo, através da sua assistente social, que foi minha professora, e disse: Márcio, nessa hora a gente não tem com quem contar, o governo tem o que fazer, mas eu sei que a igreja pode fazer. E eu queria contar com vocês. Na época, o reverendo Raimundo, sua esposa Ivanilda, eram os líderes dos Diamantes. Eles assumiram essa causa e os assistiram, juntamente com todo o ministério. Depois de um bom tempo, o Marcos veio a óbito. A Lucília agora ficou só. Foi para um lar para pessoas idosas, acompanhadas e assistidas por nós. Pra vocês terem uma ideia, eu, para entrar lá, eu precisava de autorização, mas o reverendo Raimundo, ele tinha passe livre, de tanto que ele dava assistência. Não só ela, acabou dando a todos. A Lucília passou a ser parte da família, virou a vovó da nossa igreja. E desde que isso aconteceu, ela disse: eu nunca imaginei o que era ter uma família, até ter. Sabe onde é que ela está nesse exato momento? Ela está na UTI. Agora eu te pergunto, a gente sabe o que está acontecendo com ela? Sim, nós sabemos tudo. A pastora Jaque recebe feedback 3 vezes por dia. Nós enviamos pessoas para estar lá com ela. A última vez que eu fui lá, quem estava lá era a nossa ministra Aparecida, e eu orei por ela, ela foi para a UTI. Eles são acompanhados. Quando eu cheguei lá, a irmã Ivanilda já tinha ligado 2 vezes para saber como é que ela estava, e assim a família vai se envolvendo. Essa semana, 3 pessoas me perguntaram: como é que está a avó, como é que está a nossa querida avó Lucília? As pessoas estão assim. Eu, quando cheguei lá no hospital, o doutor Nola tinha acabado de passar para fazer uma visita. Um médico, cuja visita é um valor substancial, foi de forma voluntária. Sabe por quê? Porque é família. Quando nós entendemos a importância da família, a gente não precisa ter que passar pelas situações mais adversas sozinhas. Claro que a gente não tem todas as respostas, claro que a gente não tem todas as soluções, claro que nem sempre a gente consegue fazer o que a gente gostaria, mas como corpo de Cristo, nós vamos continuar nos esforçando e fazendo o nosso melhor. Está aqui conosco uma preciosa irmã que é da comunidade São Luís. E esses dias agora, com essa chuva que aconteceu, veio água que bateu no joelho. Casas e mais casas tiveram perda total. E nós nos preocupamos. Sabe o que é que nós fizemos? Convocamos a nossa preciosa irmã, que é representante da prefeitura na comunidade e uma filha preciosa dessa casa, e dissemos: como nós podemos ajudar? A gente pensou em 1000 coisas. Ela disse: a gente gostaria sim. E durante 3 dias seguidos, o Ministério Comunhão nas Ruas serviu. No primeiro dia, uma sopa deliciosa. No segundo dia, uma feijoada. No terceiro dia, quentinhas. Além disso, nós fizemos uma campanha de colchão, de agasalho, de lençol, e levantamos muitos recursos. Eu estive lá, inclusive, essa mancha que está na minha calça foi de tanto carregar colchão e coisa, manchou minha calça, não estou conseguindo tirar. Se alguém souber o que é que eu passo, me diga em nome de Jesus. E numa dessas visitas e tal, e a gente ia deixar até a casa das pessoas, e o pessoal dizia: não, olha, não é uma boa ideia o senhor entrar não, porque aqui existe o tráfico. Eu digo: meu filho, meu nome é filho de Jesus de Nazaré, não tem traficante que me impeça de eu ir na casa desse povo, ver a situação, levar colchão e ajudar. Eu saí entrando nas bocadas tudinho. Teve uma hora que eu fui e não voltei. Linda disse: pelo amor de Deus, junta os homens aí. Rodolfo e irmãos cá por tudo atrás de mim, junto com os representantes da comunidade. Eu estava no 12º beco à esquerda, que dobra a terceira à direita, depois a primeira à esquerda, sobe um lance de escada, e lá em cima, que aquela casa não foi afetada. E sabe qual foi o resultado? Ali eu conheci uma criança chamada Guilherme, que tem 2 filhas, uma delas que tem 2 irmãs, uma delas é autista, que quando eu cheguei na casa, a primeira coisa que a menina fez foi correr e me abraçar e dizer: tio, você parece com Jesus. E a mãe disse: ela é autista. Eu digo: é não, ela tem poder sobrenatural. Ela entendeu em nome de quem eu vim aqui. E a outra menina queimando de febre. Eu perguntei: já está medicada? Já. Digo: agora vamos para o medicamento principal. Traz ela aqui. Orei por cura em nome de Jesus. Orei por Guilherme. Orei por aquela mãe tão jovem, com 3 filhos, que eu vou chamar carinhosamente aqui de Coelha. Uma de filha tão nova. E eu orei por ela. Sabe o que aconteceu? Domingo passado ela estava aqui na igreja, entregou a vida a Cristo. Quarta-feira eu encontrei ela aqui. E a igreja está sendo igreja. Deus seja louvado.
Nós precisamos entender que nós somos corpo. Martinho Lutero, em homenagem a Tairone e Elise, ele disse: não há cristianismo verdadeiro sem ação contínua do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem está nos dirigindo, é o Espírito Santo quem está à frente da nossa vida. Crer no Espírito Santo e na igreja é viver com a certeza de que Deus habita em nós, de que nós fazemos parte de algo maior. E terceiro e último lugar, nós pertencemos uns aos outros. Nós somos uma família para pertencer. Então nós temos aqui um senso de pertencimento. A comunhão dos santos, como o credo diz, né? Creio no Santo Espírito, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. A Igreja Católica é algo maior. A comunhão dos santos é essa vida que nós temos aqui, da igreja triunfante e da igreja militante. Nós somos a igreja que estamos aqui hoje, militando, mas nós somos daquela que vai triunfar nas regiões celestiais. Nós somos um povo que agora está numa batalha, mas que nós vamos herdar para a glória de Deus a coroa da vida eterna. Nós somos uma igreja em comunhão, nós somos uma igreja família, nós somos uma igreja que estamos juntos. Nós dividimos a fé, os fatos, as vitórias, os recursos, os dons. Porque Deus, Ele não nos chama para consumir um culto. Você não veio aqui para pegar um culto, para consumir um culto. Aqui não é um self-service, aqui não é um supermercado da fé. Aqui não é um lugar onde você vem para gostar. Eu gostei de louvar, não gostei. Eu gostei disso, gostei disso. Isso aqui não é lugar de gostar, isso aqui é lugar de adorar. E a palavra adoração significa sacrifício. Então nós estamos aqui para sacrificar. Então antes que você saia por aquela porta dizendo misericórdia, a igreja pediu dinheiro 3 vezes. Não, a igreja não pediu dinheiro. A primeira vez ela te deu a oportunidade de você cumprir o mandamento bíblico, que é devolver a Deus o que é de Deus. A segunda vez nós dissemos, nós temos missionários que estão sendo enviados, estão dando a vida deles pela causa do evangelho. Se você quiser fazer parte disso, você pode semear. E a terceira é um terreno que nós temos um passo de fé. Amanhã eu estou desesperado, precisando de mais 30 mil reais. Na verdade não é mais 30 mil, para honra e glória do Senhor, é 29.793 reais. De hoje para amanhã. E a gente está aqui por quê? Porque a gente é família. Se eu não pedir a vocês, eu vou pedir para quem? Eu pensei em ligar para o rei da Inglaterra, o rei Charles. Liguei 3 vezes, ele não me atendeu. Mandei um WhatsApp desaforado. Hi guy, what's up? Atos capítulo 2, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Nós somos uma igreja que vive em comunhão. Nós somos uma igreja que estamos em comunhão. Nós somos uma igreja que estamos juntos e misturados. Nós não somos um saco de batata, nós somos um purê de batata. Tudo amassado, junto, misturado. Não tem meu, teu, é nosso. É nós. Essa é a ideia. Esse versículo mostra a essência da vida cristã. O povo de Deus se entrega ao ensino, na palavra, mas vive em comunhão. Uma igreja saudável nasce da fidelidade à palavra, do compromisso com a comunhão. Porque é onde há ensino, há relacionamento, há crescimento verdadeiro. Esses dias nós vimos no presídio, esses dias nós vimos no nosso projeto social Compaixão, nós vimos na Casa Comunhão em Marcos Moura, nós vimos na Casa Comunhão em Bahia, nós vimos com os moradores de rua, em situação de rua, nós vimos na comunidade de São Luís, a igreja sendo igreja e vivendo em comunhão. E isso nós fazemos porque nós somos movidos pelo Espírito Santo. O Dietrich Bonhoeffer, que viveu numa situação quando a Alemanha nazista estava desafiando todo o globo, esse pastor luterano se levantou e disse: a igreja não é um clube de amigos, anote isso aí. A igreja não é um clube de amigos, mas a família de Deus, cheia do Espírito. Aqui é um lugar onde nós acolhemos a todas as pessoas e amamos todas as pessoas. E estamos aqui prontos para que cada uma delas sejam ganhas para Cristo e possam, com o Espírito Santo, serem extraordinários discípulos. Essa é a nossa intenção hoje. Não é que você venha entrar na membresia da igreja. Nós não estamos aqui vendendo um peixe para que mais um cliente faça adesão. Nós estamos como corpo dizendo, nós precisamos de força. E nós temos parte dessa força, que nós queremos compartilhar com você e contar com a sua força, para que juntos
a gente possa avançar. Quando nós somos família, nós nos ajudamos mutuamente. E eu estou falando de uma ajuda que vai além de uma indicação, além de um contato, além de uma amizade. Eu estou falando de um propósito maior, de poder cumprir com a missão de Deus para as nossas vidas. O Espírito Santo, Ele está aqui, você crê nisso? Ele está aqui para consolar os que estão abatidos. Ele está aqui como advogado para combater contra tudo aquilo que o inferno está tentando colocar no seu coração. Ele está aqui hoje querendo habitar em você. Mas para que isso aconteça, você precisa tomar uma decisão e entregar a sua vida a Cristo. Você precisa hoje se reconciliar com Cristo. E o nosso intercessor, o postulante Lucas, recebeu uma palavra muito forte da parte do Senhor e compartilhou comigo dizendo que hoje pela manhã existem vidas aqui que estão machucadas com a igreja, estão feridas com liderança e hoje vão encontrar nesse lugar. O Paráclito já está falando com você e hoje você vai voltar para a casa do Pai. Você não está desviado, mas você está desigrejado e hoje o Senhor está aqui, Ele quer te abraçar. Se essa palavra faz sentido para você, se isso que foi ministrado faz sentido para você, fique em pé no seu lugar, que eu quero convidar você agora nesse momento para, juntamente com salmos, nós orarmos louvando ao Senhor.